há um outro problema decorrente da carne, da natureza pecaminosa, que é assustador. Nós falamos até um pouquinho sobre isso hoje pela manhã. Vejam 1 Coríntios 1,18. E isso aqui explica a frustração de muitos crentes. 1 Coríntios 1,18. Veja o que diz o texto. 1,18. E esse 1,18 deve ser entendido à luz de 2,14. Você entende 1,18 a partir de 2,14. Então vejam o que diz Paulo em 1 Coríntios 1,18. Ele diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Palavra da cruz, aqui, a expressão usada aqui, se refere à palavra que apresenta a cruz, ou seja, o evangelho. Isso é a palavra da cruz. É a palavra cujo conteúdo é a cruz. É a palavra cujo conteúdo, cujo tema é a cruz. É o evangelho. O texto diz que a palavra da cruz, o evangelho, é considerado pelos perdidos loucura. Eles acham que o evangelho é conversa de maluco. Eles creem que o evangelho é assunto de hospício. É assim que o mundo vê. O texto prossegue dizendo: para nós que somos salvos, ela é vista como poder de Deus, porque ela salva. Agora, como isso pode acontecer? Como pode haver um contraste tão grande entre os que se perdem, veem do evangelho como algo de loucos, e os salvos que veem o evangelho como poder de Deus? A explicação está no capítulo 2, versículo 14. Diz assim, 2,14. Ora, o homem natural, ou seja, o homem sem a influência do Espírito Santo de Deus, o homem natural, o homem por si mesmo, mergulhado em sua natureza perversa, esse homem, diz o texto, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? O texto prossegue: porque eles são loucura. Ele não aceita. E por que não aceita? Porque ele é um homem natural. As coisas do Espírito de Deus, o Evangelho, as verdades bíblicas, os atributos de Deus, os seus planos, a sua palavra, o seu povo, os seus valores, para ele, para o homem natural, ele, que está dominado totalmente por sua natureza, sem se deixar influenciar pelo Espírito Santo de Deus, para ele, as coisas de Deus são loucura. E o texto prossegue: e ele não pode entendê-las. É um bloqueio intelectual. Ele não consegue entendê-las. Para que ele as entenda, é necessário que haja um milagre no coração dele. Ele não consegue entendê-las, porque elas se discernem, ou seja, elas só podem ser entendidas por uma influência espiritual, diz o texto. Elas só se discernem espiritualmente, só por meio de uma influência, de um poder espiritual, elas podem ser entendidas. A natureza pecaminosa faz isso. Ela incapacita a pessoa do ponto de vista intelectual, no tocante às coisas ligadas ao Evangelho e a tudo que diz respeito a Deus. E aí você entende, porque você prega para alguém durante tantos anos e a pessoa não entende nada. Ela não consegue. A sua natureza pecaminosa é cega. Ela não consegue ter discernimento espiritual. Ela não consegue ver a grandeza de Cristo nas páginas das Escrituras. Ela não consegue enxergar a glória de Deus na face de Cristo quando você apresenta o Evangelho para ela. Não consegue. Ela pode ter quantos diplomas quiser. Ela pode ser formada em Harvard, em Oxford, em Princeton, em qualquer lugar. Ela não vai entender. Uma criança semi-analfabeta, ali ou até analfabeta mesmo, quando o Espírito Santo age nela, a criancinha entende. Mas o grande doutor de Harvard, se o Espírito Santo não agir nele, ele não consegue entender. Não consegue. Não, ele não entende. Ele aceita que o universo, todo o cosmos, com suas organizações todas de complexidades, surgiu de uma explosão. A maior tolice que alguém pode dizer. Que a ordem absoluta surgiu da desordem. Que a vida surgiu da não vida. É loucura. Mas eles aceitam isso. Aceitam e ensinam isso.
e não conseguem aceitar a mensagem simples, doce do Evangelho. Não conseguem. Qual é o problema? A natureza pecaminosa.